Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular, essa é a aula de número 10 e hoje nós vamos falar sobre Class e Style Binding, que são o binding de classes e estilos, uma outra forma também da gente fazer o Property Binding, só que utilizando CSS. Então, para a aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando no Data Binding Component. Adicionei aqui um outro artigo com também um título. Vou fazer aqui um ng-survey para a gente poder ver qual que vai ser a saída do browser. E comentei aqui em cima o conteúdo da aula passada, que é só para a gente focar no conteúdo dessa aula. Então, por enquanto, essa é a saída que a gente tem no browser. O Class e o Style Binding, eles também são uma forma de Property Binding, só que no lugar da gente trabalhar com variáveis do nosso component ou então expressões, como nós vimos na última aula, nós vamos trabalhar com CSS. Para facilitar parte do CSS dessa aula, a gente vai trabalhar com o Twitter Bootstrap. Então, para essa aula, eu vou vir aqui em Components, e a gente vai trabalhar com os alertas do Bootstrap, que é uma parte bem famosa desse framework. Então aqui vocês podem ver que nós temos divs e nós temos classes com diferentes cores. Então a primeira coisa que nós temos que fazer no nosso projeto é instalar o Bootstrap. Para essa aula em específico, a gente só precisa do CSS do Bootstrap. Então, caso você prefira, você pode pegar aqui o link do CDN, então faz um Ctrl+C, vem aqui no index.html e coloca o CSS aqui. Mas se você quiser trabalhar com o Bootstrap no seu projeto, eu recomendo essa abstração que é o NG2 Bootstrap. Funciona tanto para o Angular 2 quanto para o Angular versão 4 também. E o que ele faz é abstrair a parte da interação com o jQuery no nosso projeto. Então, por exemplo, se for na página de drop-down, onde geralmente tem um código jQuery para a gente poder mostrar o menuzinho ou não, aqui com diretivas, que vai ser assunto também do módulo para frente do curso, a gente já consegue fazer essa abstração e ter um código limpo e não precisar utilizar o jQuery nos nossos projetos. Para instalar esse NG2 Bootstrap, a gente só precisa executar esse comando, ou seja, instalar o NG2 Bootstrap no nosso projeto. Tem aqui instruções para quem quer utilizar o Bootstrap 4, então tem aqui que é instalar o Bootstrap @next. Para essa aula eu vou trabalhar com o próprio Bootstrap 3 e como a gente está utilizando o Angular CLI, eu vou abrir aqui numa nova aba e a gente vai pegar esse comando aqui, que é o npm install ng2 bootstrap e o bootstrap e salvar. Então vou copiar, vou parar aqui. Vocês podem ver que no nosso package.json não tem essas bibliotecas, então eu vou pedir para instalar. Instalou tanto o Bootstrap quanto o NG2 Bootstrap e agora a gente só precisa fazer a configuração. Na parte de estilos do Angular CLI config, a gente adicionar o import para o CSS do Bootstrap. Ou então você também pode abrir o seu styles e fazer esse import com o caminho. Tanto faz também. Então eu vou abrir aqui o Angular CLI, vou seguir as instruções que estão lá no site mesmo. E na parte de estilos eu vou adicionar aqui o Twitter Bootstrap. Então com isso o nosso projeto vai estar pronto para utilizar o Twitter Bootstrap. Então, vou fazer aqui um ng-survey novamente. Então, a primeira coisa, nós vamos criar uma div e vou colocar aqui, selecione uma classe. A ideia é que a gente tenha um drop-down ou um combo box com as opções das classes do Twitter Bootstrap. Então, vou botar aqui um select, que é um drop-down, e vou colocar aqui as opções. Então, option, o valor dessa opção, cada opção aqui vai ter o valor, deixa eu voltar aqui nos componentes. Se a gente voltar aqui nas divs do Bootstrap, a gente pode ver que todas essas divs, ela tem essa classe alert e ela tem esse role alert também, que é comum a todos. Mas cada uma delas tem uma classe específica, que é o alert success, info, warning e o danger. Então aqui eu vou pegar esse valor do alert success. Então aqui vai ser sucesso e eu vou fazer isso para todas. Então, selecione uma classe, voltando aqui para o browser, a gente tem aqui as 4 opções. Só que a gente muda os valores do drop-down e não acontece nada. Então, aqui
Para obter o valor desse drop-down, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai criar uma variável local para acessar esse combo aqui mesmo no template. Para isso, a gente utiliza uma variável local de template. Como é que a gente declara essa variável local? Você vai em qualquer elemento HTML, coloca o jogo da velha ou hash e você vai criar uma variável aqui. Então, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de classe mesmo, que eu quero pegar qual que foi a classe que foi selecionada para o usuário. E para a gente escutar essa mudança de evento, a gente precisa também escutar o evento de change, quando o valor muda. A próxima aula vai ser sobre Event Binding no Angular, mas só para a gente colocar aqui, vou colocar esse evento de change, eu vou escutar esse evento e vou colocar aqui um 0 porque eu não quero executar nada no meu componente por enquanto. E na próxima aula a gente vai ver os detalhes de como é que funciona o Event Binding no Angular. Aqui eu só vou adicionar 2 quebras de linhas e a gente vai começar a colocar as divs. Vou copiar todas essas divs aqui e vou colocar aqui no meu código. Então, se a gente for ver aqui no browser, a gente tem as 4. Só que qual que é a ideia? Se eu selecionar a info, eu quero que só essa div azulzinha apareça, as outras não fiquem aparecendo, ou pelo menos o texto não fique colorido. Então, eu vou remover aqui esse alert info, alert warning, e aqui eu vou apenas colocar um texto em cada uma delas. Pronto, então nós temos as 4 divs com a classe de alerta e o role de alert também. Agora, a gente quer aplicar o Class Binding em cada uma dessas divs para que elas fiquem coloridas conforme a gente seleciona aqui no nosso drop-down. Então, voltando aqui para o código, a gente vai adicionar aqui um Class Binding. O Class Binding, ele é uma forma de Property Binding. Então, como é que a gente faz Property Binding? É através de colchetes. E como que a gente aplica o Class Binding no Angular? Então, eu quero aplicar uma classe, então vai ser class, ponto, e qual que é o nome da classe que eu quero aplicar? No caso de sucesso, vai ser o alert success. E como é que eu vou aplicar essa classe? Então, aqui eu vou colocar aspas duplas e eu vou verificar se o valor do meu combo box, o valor do meu select, então, classe fazendo referência a esse select, e para obter o valor é velho, e eu vou fazer a comparação. Comparação no JavaScript é o quê? É 2 sinais de iguais ou 3 sinais de iguais, dependendo do que você quer. Nesse caso, a gente só quer comparar se o valor string é o mesmo valor de string, então não tem a necessidade de utilizar aqui os 3 iguais do JavaScript. E eu quero comparar se o valor da classe selecionada no meu combo box é o quê? É o alert success. Como é uma string, então aspas simples aqui. Então, se o valor selecionado é o alert success, então eu aplico a classe alert success aqui também. Vocês podem ver agora, sucesso está verdinho, mas se a gente selecionar o info, não tem nenhuma cor aplicada. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros também, mas qual que é a ideia aqui? Então, o segundo, eu quero aplicar o alert info, caso o combo selecionado seja o info. O warning, caso o valor selecionado seja o warning. E para o último é o danger. Então, aqui vou aplicar a classe alert danger, caso o valor selecionado no combo também seja danger. Identando todo o código, a gente tem os 4 valores aqui. E voltando ao browser, agora sim, cada valor que a gente seleciona, a classe é aplicada aqui na div. Então, essa é uma forma de fazer o Property Binding com classe. Mas existe também uma outra opção. Então, vou fazer aqui mais uma div com a classe alert. O texto dessa div vai ser colorido conforme o valor do combo box. Ou seja, se eu selecionar sucesso, vai ser verde, info azul, alerta amarelo e erro vermelho. Como a interpolação também é uma forma de Property Binding, a gente também consegue utilizar a interpolação aqui no Class Binding também. O que eu vou aplicar aqui? Eu vou aplicar a classe, o valor da classe que foi selecionado no combo box. Como o nome da classe do CSS já é o valor do combo box, então a gente pode fazer classe.valor.
value aqui sem problema nenhum. Aqui fica faltando também colocar o row do alert. Voltando para o browser, esse texto vai ser colorido conforme o sucesso. Agora eu vou aplicar o info, depois o alerta e depois o erro. E para a gente fechar, eu vou copiar aqui essa última div de erro. Como é que a gente pode utilizar também o style binding? Aqui a gente viu só a parte de class binding. Então o que eu quero fazer é aplicar o alert danger para essa última div. Então eu vou remover isso daqui. Só que é o seguinte, eu quero que esse texto só apareça em caso de erro. Bem, existem algumas formas diferentes de a gente poder fazer isso, mas como a gente quer trabalhar aqui com o style, o que a gente faria aqui? Style, display, block, caso a gente queira que isso aqui apareça, então tá aqui, esse texto aparece somente em caso de erro, ou então none, em caso que a gente não queira que esse texto apareça. Isso aqui é o que a gente faria normalmente com o próprio estilo da div, né, ou do elemento HTML. Mas como nós estamos trabalhando com Angular e a gente quer utilizar o style binding, então colchetes para fazer o property binding. Nesse caso é o style. Qual tipo de style a gente quer trabalhar? Com o display. Ou seja, aqui se o class value, então o class.value, que foi o valor do combo box, for igual ao alert danger, então aqui eu vou botar uma string, já que esse é um valor, é uma string, então a gente vai fazer o quê? O estilo vai ser o block, então por favor mostre esse estilo. Caso contrário, a gente coloca aqui o none, que é para não aparecer. Então a gente também consegue fazer style binding com o Angular. Voltando aqui para o browser, o erro aqui, aquela mensagem não aparece. O info também continua não aparecendo. Agora, com erro, aí sim esse texto aparece. Então, para essa aula, nós vimos 3 maneiras diferentes de fazer o class binding, que também é uma forma de property binding. A primeira é utilizando property binding de classe, a segunda, a interpolação, e a terceira, utilizando property binding com estilo de classe. Depois, na aula de diretivas, nós vamos ver que também existem diretivas tanto para a gente trabalhar com classe, quanto também para trabalhar com estilo. Bem, por hoje é só, lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!